E se eu te dissesse que há um trono em movimento além das estrelas? Um trono vivo, cercado por olhos flamejantes que nunca se fecham. Uma visão que não é lenda, mas que abalou os olhos de um profeta. Ezequiel viu algo que mudaria para sempre nossa percepção do céu. Rodas giravam em sincronia, como engrenagens vivas e inteligentes. O fogo circulava entre elas, iluminando um trono impossível de tocar. Não era apenas luz, era glória em movimento atravessando dimensões. Você já imaginou que o céu não está parado, mas se desloca sem fim? Os olhos nas rodas viam tudo, nada escapava àquele olhar eterno. Querubins sustentavam o trono, movendo-se ao comando do Espírito. Nada na cena era estático, tudo seguia uma ordem perfeita e precisa. Essa visão não veio para impressionar, mas para convocar os atentos. Uma mensagem silenciosa ecoava: Deus reina mesmo em meio ao caos. O trono não estava preso a templos ou paredes construídas por homens. Ele se movia para onde o Espírito queria, livre e soberano. Isso significa que mesmo no exílio, Deus nunca deixou de governar. Ezequiel caiu com o rosto em terra, esmagado por tamanha santidade. Uma voz saiu do fogo, cortando os céus. O Senhor ainda fala. Essa mesma glória hoje se move e ainda busca olhos que creiam. Você está pronto para enxergar o que poucos ousaram contemplar? Mas o que Ezequiel viu em seguida foi ainda mais assustador. Ezequiel não viu apenas luz, ele viu a ordem invisível dos céus. Os seres viventes se moviam com precisão como um exército perfeito. Cada roda girava em sincronia com o trono e com os querubins. Nada ali era caótico, tudo seguia um plano muito além da lógica. Essa visão revelou que Deus governa até mesmo no exílio humano. Enquanto a terra parecia perdida, o céu continuava em movimento. Querubins com múltiplos rostos guardavam a glória inatingível. Eles não eram símbolos, eram guardiões reais da presença divina. Suas asas cobriam o espaço onde Deus se manifestava em poder. As rodas cheias de olhos viam cada detalhe de toda a criação. É impossível escapar da visão de quem está no trono eterno. Essa imagem não é alegoria, é a descrição do invisível real. O trono flamejante de safira cruzava dimensões e tempos. Isso mostrava que a glória não está limitada a um só lugar. Onde o Espírito vai, o trono se move e os céus se abrem. Ezequiel viu que Deus não habita em templos feitos por mãos. Ele viu um governo vivo, intocável e em constante avanço. Cada detalhe revelava que o céu nunca está fora de controle. Enquanto os impérios caem, o trono de Deus permanece firme. Essa visão não é apenas história, ela ainda está em curso. E se eu te dissesse que existem ordens angelicais com funções únicas? Querubins, serafins, arcanjos e ofanim formam o exército do trono. Cada um deles age com precisão, sustentando o governo eterno. Os querubins guardam a santidade onde ninguém ousa se aproximar. Serafins não guerreiam, eles queimam em adoração ininterrupta. Miguel, o arcanjo, não traz mensagens, ele lidera batalhas celestes. Gabriel não luta, ele anuncia decretos que mudam a história. Os ofanim giram em chamas, carregando a glória por onde passa. Nenhum deles age por vontade própria, obedecem só ao trono. Cada roda, cada asa, cada movimento, tudo segue um comando único. Essa hierarquia não é simbólica, é a engenharia do invisível. O céu não é improvisado, é organizado como um exército perfeito. Cada anjo cumpre uma função exata, sem espaço para erro. Enquanto você lê isso, eles ainda se movem e vigiam a terra.
Seus olhos infinitos enxergam o que nenhum homem pode esconder. Mas o que Ezequiel viu em seguida foi ainda mais assustador. Onde a palavra é liberada, eles avançam em direção ao alvo. Sua missão: cumprir decretos e proteger os que herdarão a salvação. Ezequiel não viu estátuas imóveis, viu seres em plena ação. Essa engrenagem viva revela que o céu nunca está parado. Há mais movimento invisível ao seu redor do que você imagina. A visão de Ezequiel não era estática. Ela revelava um céu em guerra. Cada roda girando mostrava que nada na terra estava fora de controle. Por trás de impérios e exílios, forças invisíveis disputavam destinos. Paulo ecoou isso séculos depois. Não lutamos contra carne e sangue. A batalha é contra principados e forças nas regiões celestiais. Essa guerra não respeita neutralidade. Todo coração é um campo-alvo. Distrações e desânimos são estratégias silenciosas do inimigo. O maior perigo não é o ataque frontal, mas a cegueira espiritual. Ezequiel viu olhos por toda parte, vigiando cada direção. Essa vigilância não era simbólica, mas prova de um céu ativo. O trono flamejante avançava mesmo quando Jerusalém caía em ruínas. Deus não estava preso ao templo. Ele movia-se entre os exilados. A glória desceu ao caos para mostrar quem realmente governa. Essa visão não era poesia. Era uma convocação para despertar. Os profetas eram sentinelas, vigias com olhos além do visível. Ezequiel entendeu. A história humana é guiada por mãos invisíveis. Cada roda que girava era um decreto divino em andamento. No mundo espiritual, nada é aleatório. Tudo obedece a comandos. A guerra invisível molda eventos visíveis sem que percebamos. Se seus olhos fossem abertos hoje, o que você veria ao redor? A glória que Ezequiel viu não ficou presa no passado distante. Ela continua viva, se movendo no meio das dores e esperanças humanas. Mesmo quando o silêncio parece absoluto, o céu não está parado. Anjos atuam invisíveis, protegendo, guiando e guerreando em segredo. Muitos negam essa realidade, mas a Escritura afirma sua existência. Os anjos não são símbolos, são agentes ativos do governo divino. Eles obedecem às ordens do trono, cumprindo um propósito específico. Nem todos os anjos são iguais. Há querubins, serafins e os ofanim. Cada um tem uma função na estrutura celestial que sustenta o trono. Os querubins guardam a presença santa, simbolizando justiça e poder. Serafins vivem em adoração, proclamando a santidade do Senhor eterno. Os ofanim são as rodas que movem o trono, engrenagens da glória viva. Miguel, o arcanjo, combate as forças das trevas com autoridade celestial. Gabriel anuncia mudanças profundas, mensageiro do plano divino. Eles não agem por conta própria, mas em completa obediência a Deus. Quando Elias foi fortalecido, foi um anjo que lhe trouxe sustento. Pedro foi liberto da prisão por um anjo enviado para cumprir ordem. Mesmo Jesus, na angústia do Getsêmani, recebeu auxílio angelical. Se o Filho de Deus foi servido, quanto mais nós precisamos dessa ajuda. A guerra invisível não cessou. Ela continua silenciosa, decisiva. A guerra invisível não é contra a carne, mas contra poderes espirituais. Paulo deixou claro: o inimigo está nas regiões celestiais, invisível. Muitos perdem batalhas por ignorarem esse campo de luta espiritual. A cegueira para o mundo espiritual deixa o coração vulnerável e fraco. Eliseu orou e Deus abriu os olhos do seu servo para ver o exército celestial.
Carros de fogo e cavalos espirituais cercavam o inimigo invisível ao redor. Eles sempre estiveram presentes. O problema é a falta de visão espiritual. A Escritura chama o povo de Deus a ter olhos que veem e ouvidos que ouvem. Discernir o invisível é essencial para vencer as ciladas do inimigo. Os anjos não buscam adoração. Desviam toda a glória para Deus soberano. Eles anunciam, protegem, lutam, mas sempre em nome daquele que reina. O mundo espiritual não é mito, é realidade com autoridade sobre a terra. A falta de fé bloqueia a manifestação da ajuda angelical ao nosso redor. A palavra de Deus é espada que revela e derrota as estratégias das trevas. Anjos ministram em resposta à obediência e fé, em sintonia com o Espírito. A presença angelical nunca substitui o Espírito Santo, mas coopera com ele. Jesus foi servido por anjos para mostrar a importância dessa atuação divina. O inimigo se disfarça de luz, usa engano e palavras falsas para cegar. A única arma segura contra essa guerra é a armadura de Deus completa. Cinto da verdade, couraça da justiça, escudo da fé e espada do Espírito. O trono de Deus está sempre em movimento, nunca estático ou distante. Ele se desloca com os querubins, serafins e as rodas flamejantes. Cada olho nas rodas vê tudo, nada escapa ao olhar do Altíssimo. A glória divina não está presa a um templo, nem a um lugar fixo. Mesmo no exílio, Deus governa e sua presença se manifesta viva. A visão de Ezequiel mostra que o céu nunca para, está em constante ação. O fogo que envolve o trono é símbolo da purificação e do julgamento justo. O arco-íris ao redor do trono é promessa da aliança e esperança viva. A voz que saiu do trono trouxe decretos que moldam a história humana. Nada do que Deus faz é aleatório. Ele governa com conhecimento absoluto. O silêncio aparente é apenas preparação para a próxima revelação. A glória de Deus se move em direção aos que creem, mesmo na adversidade. Os olhos espirituais precisam ser despertados para perceber essa batalha. A guerra invisível acontece nos bastidores, longe dos olhos naturais. As maiores derrotas ocorrem por falta de discernimento espiritual. A palavra de Deus é a luz que revela as armadilhas do inimigo. Quem veste a armadura de Deus permanece firme diante do mal. Fé, verdade e justiça são as ferramentas para resistir no dia difícil. A vitória já foi decretada. O trono jamais vacila diante do caos. O chamado é para enxergar, entender e participar dessa batalha espiritual. O trono que Ezequiel viu não é passado, está vivo e em ação agora. Deus governa acima do tempo, dos impérios e das estruturas humanas. Os seres vivos que sustentam o trono representam toda a criação. As rodas flamejantes giram obedecendo ao Espírito que tudo governa. A glória divina nunca se apaga, ela é chama eterna e movimento constante. O fogo não destrói por vingança, mas julga com justiça e misericórdia. A aliança de Deus permanece firme mesmo em meio ao juízo severo. A voz do Senhor guia com poder e transforma a realidade ao seu redor. Mesmo quando Deus parece ausente, ele está agindo em silêncio estratégico. Ezequiel foi chamado para ser olhos espirituais de um povo cego. A visão celestial é uma convocação para despertar e resistir ao mal. A batalha invisível é real e tem como alvo corações e destinos. Os olhos espirituais abertos revelam onde o inimigo tenta agir oculto. Deus chama seu povo para discernir e andar em alinhamento com ele. A armadura de Deus é essencial para vencer essa guerra espiritual.
Verdade, fé e a palavra de Deus são armas que não falham. A glória que Ezequiel contemplou se fez carne e habita entre nós. Jesus Cristo é o fogo e o trono que nunca cessam em movimento. O convite divino é para se achegar, receber graça e se fortalecer. Responda hoje, aceite a luz, a verdade e o poder do Rei Eterno. Se você acredita que essa glória ainda se move, escreva "O trono vive" nos comentários.